Olá, meus amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Emerson Ferreira, eu sou coordenador pedagógico do INTEPRE, que é o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Queridos, nesta oportunidade, nós vamos dar continuidade à tratativa dessa matéria, Introdução ao Antigo Testamento Bíblico. Na ocasião passada, nós havíamos trabalhado o livro de Gênesis, uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, dos assuntos teológicos que cercam esse livro, procurando pontuar, ainda que de forma bastante macro, distante, os principais eventos. E nesta oportunidade nós queremos também trabalhar de uma visão panorâmica o segundo livro da Bíblia, a saber, o livro do Êxodo. Êxodo, todos nós sabemos que é uma herança da Septuaginta, a famosa tradução dos 70, que ocorre por volta do terceiro século a.C. A expressão Êxodo significa saída. É bem verdade que essa expressão não aparece na Bíblia hebraica, a Taná do judeu, pois lá a expressão é Shemot, hebraico, o segundo livro da Bíblia para o hebreu chama-se Shemot. Shemot significa e os nomes, ou estes são os nomes. Queridos, o livro do Êxodo é um livro espetacular. É um livro que vai trabalhar um dos temas centrais da Bíblia Sagrada, a saber, o tema redenção. Alguém vai chamar o livro de Êxodo como o Evangelho do Antigo Testamento Bíblico, pois não há nenhum livro no Antigo Testamento onde remonta e traz a ideia, elementos tão importantes à fé judaico-cristã como libertação, salvação, perdão, propiciação. Estes são, aliás, temas centrais da fé judaico-cristã, que são, na verdade, sombras de uma manifestação soberana e poderosa, providencial, na vida de Jesus Cristo de Nazaré, no momento e no grande ato da encarnação. Portanto, o livro do Êxodo ele vai trazer uma vasta base teológica para que a gente possa compreender como vai desencadear o processo de redenção e de salvação no Novo Testamento Bíblico. Aliás, muitos elementos que ocorrem aqui, que aparecem aqui, como a mobília do tabernáculo, o próprio tabernáculo, dando a ideia de proximidade do sagrado com o humano, as mais diferentes mobílias presentes dentro do tabernáculo, como o próprio altar do incenso, o altar do sacrifício, o candelabro, a mesa dos pães da preposição, são elementos que apontam e convergem diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, poderíamos dizer que o livro do Êxodo é, sem sombra de dúvidas, o Evangelho do Antigo Testamento Bíblico. Queridos, nós já sabemos o contexto do livro do Êxodo, nós já havíamos dito nas aulas anteriores, quando nós trabalhamos os últimos capítulos do livro de Gênesis. Nós vamos entender que, historicamente, havia um conflito muito intenso. Historicamente, havia um momento de fome desencadeado em toda a terra, o que obriga a Jacó a descer com toda a sua família lá para o Egito. No Egito, Deus já havia preservado um homem. Seu nome é José. José, o então governador do Egito, providenciado por Deus, preservado pelas poderosas mãos do Altíssimo, para ser o homem mais poderoso do mundo na atual conjuntura, abaixo apenas de Faraó, no Egito. É esse homem que Deus vai usar para providenciar sustento a todos os habitantes da terra neste presente momento, e por que também não dizer a toda a família dos hebreus. Os hebreus, então, eles descem, vão até ao Egito, se estabelecem em uma terra extremamente produtiva, por nome de Gósen. Eles crescem, desenvolvem-se, frutificam-se ali de forma extraordinária. Com o passar do tempo, as coisas vão mudar
consideravelmente. Segundo o historiador e biblista Eugene Merrill, ele vai citar em seu livro Introdução ao Antigo Testamento Bíblico e também no livro História do Povo de Israel no Antigo Testamento, que por volta da 18ª dinastia egípcia, ascende no trono um faraó que não conhecia José e nem os feitos que ele proporcionou. É a partir daí que começa a desencadear uma perseguição sem precedentes. Esse povo, então, passa a ser oprimido dentro do território egípcio. Deus, quando chama Abraão, no capítulo de número 15, Deus já havia dito que permitiria que o seu povo seria oprimido em uma terra estranha. Mas, no tempo providencial, Deus interviria de uma forma tremenda e poderosa, salvaguardando o seu povo desse território estranho. Portanto, é isso que vai acontecer aqui no presente momento. Deus levanta um homem, seu nome é Moisés, Moshe no hebraico, que significa tirado das águas, fazendo uma alusão ao contexto e a todo o enredo que cerca a vida e a preservação de Moisés nos seus primeiros meses de vida. Deus o preserva de uma forma linda e poderosa. Nós não vamos entrar aqui nos pormenores desses elementos que cercam a história de Moisés, e certamente nós veremos isso em outra ocasião, quando estivermos estudando a história do povo hebreu. Mas por hora é importante você saber que a preservação da vida de Moisés, ela é um ato providencial de Deus. Deus então levanta Moisés que cresceu, desenvolveu no Egito, era hábil em toda a cultura do Egito. Aliás, o Egito era o senhor do saber e da cultura neste período. Então, Moisés, ele provavelmente destaca-se, ele cresce, desenvolve-se, é seguramente um dos nomes cotados a ser um dos homens mais influentes no Egito, possivelmente um futuro faraó. Mas Deus tinha outros planos para a vida de Moisés. Em um dado momento, Moisés, ali dentro do território egípcio, comete um homicídio, o que força Moisés a sair do Egito e ir para Midian. Midian era um lugarejo que ficava próximo ao Egito. Aliás, os midianitas tinham uma relação próxima com os hebreus, pois os midianitas eram descendentes do filho de Jacó, a saber, Esaú. Então, havia uma proximidade muito grande entre os hebreus e os midianitas. É para lá que Moisés vai. Sem conhecer ninguém, começa a peregrinar naquelas terras, conhece um homem, seu nome é Jetro. Jetro tinha uma filha, seu nome era Zípora, ele casa com Zípora e tem filhos. Provavelmente ele começa a desenvolver uma vida pastoril ali na terra de Midian. Até que num dado momento, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, Deus se revela a ele de uma forma extremamente poderosa. Havia uma sarça no deserto, e havia uma sarça no alto do monte, e essa sarça ela queimava, ela reluzia uma chama poderosa. Todavia, o que chamava atenção é que ela não se consumia. Quando então Moisés se aproxima dessa sarça, ele ouve uma voz. Era o Deus de Israel, o mesmo Deus que havia prometido a Abraão que dele faria uma grande nação. É o Deus poderoso, o Deus El Shaddai, se revelando na vida desse homem. Deus então o comissiona para que ele retorne ao Egito e de lá liberta o seu povo. É a partir daí que vai desencadear um dos momentos mais gloriosos da história de Israel. Se nós atentarmos para o livro de o livro de Êxodo, ele vai ter 3 divisões distintas, a saber, acompanhe na tela do seu computador as 3 divisões em que nós podemos utilizar para compreender o livro do Êxodo. Primeiro, opressão.
Segundo, libertação. E terceiro, revelação. A opressão vai nos mostrar, evidenciar os hebreus no Egito. A segunda fase de libertação trata-se da jornada do povo que vai sair do Egito até o entorno do Monte Sinai. O terceiro período é o período da revelação, onde Deus dá a conhecer-se através dos 10 mandamentos e dos demais preceitos que Deus entrega à nação de Israel. Queridos, então Deus levanta esse homem por nome de Moisés. Moisés é, sem sombra de dúvida, uma das figuras centrais aqui do Êxodo. No livro de Gênesis, nós vamos ver um contingente de pessoas, um contingente maior de pessoas. Enquanto que aqui no livro do Êxodo, a história fica mais restrita a este homem, a saber, Moisés. A gente vai aprender um pouquinho também a uma narrativa biográfica da vida de seu irmão Arão, da vida de sua irmã Miriam, e outros personagens importantes, como Josué, mas sem sombra de dúvida, Moisés desponta como o personagem principal do livro do Êxodo. Para que possamos entender o livro do Êxodo, eu quero aqui também fazer você compreender e guardar 4 expressões. Se você conseguir guardar essas 4 palavras em uma ordem cronológica, você vai conseguir entender a ordem dos fatos do livro do Êxodo. Vamos lá? A primeira palavra, cordeiro. A segunda palavra que você precisa guardar aqui é tábuas. A terceira palavra é a palavra bezerro. E a quarta palavra é a palavra tabernáculo. Não sei se você percebeu, mas eu aqui, de uma forma cronológica, eu narrei todos os eventos pontuais do livro do Êxodo. Só para você entender, a expressão cordeiro remete ao clímax do livro, que é nada mais nada menos a Páscoa, o momento da libertação. Naquela noite, onde Deus interveio de uma forma soberana, obrigando o faraó a liberar o povo para ir servir a Deus no deserto. A segunda palavra, tábuas. Tábuas é uma alusão à revelação que Deus entrega a Moisés por intermédio destas tábuas, as tábuas da lei, onde ali Deus revela o seu querer, a sua vontade. A essas tábuas dá-se o nome de decálogo. Decálogo é uma expressão que está no grego e significa 10 mandamentos. A terceira palavra é bezerro. É um ponto marcante da história de Israel, ou por que não dizer do povo de Israel, é a sua rebeldia e incredulidade. É sem sombra de dúvida um vasto aprendizado para nós, o comportamento dessa nação vagueando pelo deserto. Então, bezerro, obviamente, aponta para a construção do bezerro de ouro, onde o povo se prostitui e Deus então intervém de forma severa na vida dos hebreus, ali mesmo no deserto. A quarta palavra é nada mais, nada menos do que o desfecho do livro do Êxodo, que é tabernáculo. Tabernáculo foi aonde Deus se manifestou de uma glória profunda e tremenda no último capítulo desse livro. Agora, atente bem para a composição poética, profunda e teológica do livro do Êxodo. Êxodo, os primeiros capítulos vão remontar um contexto de opressão. No último capítulo do livro do Êxodo, capítulo 40, mais precisamente, nós vamos ter a manifestação da glória de Deus. Então, é um livro que começa com opressão, mas termina com manifestação da glória de Deus. O livro do Êxodo, sendo o evangelho do Antigo Testamento bíblico, não poderia terminar de forma melhor. É o livro que inicia-se com a humilhação, mas termina com a graciosa manifestação do Deus dos céus. Queridos, é importante também nós pontuarmos, eu quero aqui fazer uma breve abordagem desse processo de saída. Então, o primeiro vamos relembrarmos aqui. O primeiro tópico, ou o primeiro estágio, é o estágio da opressão.
onde Deus intervém de forma soberana e poderosa através do desencadear das 10 pragas do Egito, que era nada mais, nada menos uma manifestação, uma revelação pessoal de Deus, evidenciando sua soberania a todas as principais divindades egípcias, culminando com a morte daquele que era considerado o Deus maior no Egito, que era o filho de Faraó. Então, a partir desse momento, inicia-se um outro processo, que é o processo de libertação. O povo, então, na noite de libertação, celebra o que comumente nós conhecemos como a Páscoa. Esta expressão Páscoa é do original hebraico Pessah, que significa passagem. Na verdade, era a passagem da vida de opressão para uma vida de revelação e de conhecimento, de aproximação do Deus de Israel. Então, a partir daí, entender os estágios por onde a nação de Israel passa a trafegar é sobremodo importante. Eu quero pontuar vocês, até para facilitar um pouco a nossa compreensão. Então, o povo inicialmente, eles estão na terra de Gósen, eles se estabelecem e crescem ali. Então, a partir do capítulo de número 12, que é o início da segunda fase, que é a fase de libertação, é a fase de peregrinação, eles saem da terra de Gósen e estabelecem-se ali na região conhecida como Sucote. Então eles saem de Sucote e vai para uma cidade chamada de Pi-Hairote. Pi-Hairote era uma cidade que ficava entre as cidades de Migdol e Baal-Zephon. É neste lugar que Deus intervém de uma forma soberana, pois ao lado da cidade de Pi-Hairote tinha essas duas cidades que não tinha como evadir-se por lá. É importante dizer que Faraó, ele liberta o povo após um momento de intervenção divina. Faraó sente-se quebrantado, decide libertar o povo, mas de forma tardia ele então resolve perseguir a nação de Israel. Então, a nação de Israel tem um povo do Egito atrás. Nas cidades circunvizinhas, que era Migdol e Baal-Zephon, eram cidades de povos canibais e também de regiões montanhosas, impossível de se traspassar. E na frente tinha então conhecido Mar de Juncos, mais popularmente conhecido como o Mar Vermelho. É neste lugar, em Pi-Hairote, que Deus manifesta a sua glória, e Moisés, ele então, ouvindo a ação de Deus, a orientação de Deus, eles então atravessam por esse Mar Vermelho de uma forma linda e poderosa. É, sem sombra de dúvida, um dos momentos épicos do Antigo Testamento Bíblico, a travessia pelo Mar Vermelho. Este mar tão bravio, tão intenso e tão volumoso, e como nós podemos perceber isso? Nós vamos perceber isso dado a revelação bíblica que vai nos dizer, após a travessia do povo, este mar, ele então engole todo o exército de Faraó, levando a cabo, consequentemente, todos os intentos deste homem a fim de trazer de volta o povo hebreu e fazê-lo de escravo novamente. Então Deus aniquila os planos de Faraó, intervém, dizima o exército, e lá no capítulo de número 15 nós vamos ter um dos maiores cânticos, uma das composições poéticas judaicas mais profundas, mais lindas do Antigo Testamento Bíblico, que é o chamado Cântico de Moisés. É neste período, Moisés entoa, canta, celebra o Senhor nosso Deus. Todavia, após o Cântico de Moisés, o povo vai seguindo pela região costeira do mar Mediterrâneo. Então eles passam 3 dias caminhando pelo deserto, conhecido como deserto de Sur. Após sair do deserto de Sur, eles entram numa região conhecida como Mara. É neste local em que eles pecam contra Deus, a nação de Israel blasfema contra o Senhor, porque as águas de Mara eram águas amargosas. Então, o povo blasfema contra Deus, Deus dá uma ordem direta para que Moisés
através de alguns galhos da árvore, jogasse sobre as águas, e as águas então tornam-se doces para a glória do Senhor nosso Deus. Uma das grandes intervenções de Deus ali na cidade de Mara. Então, eles saem de Mara e vão para um local chamado Elim. De Elim, eles vão descendo até o deserto de Sim. Quando eles chegam no deserto de Sim, Deus se manifesta de uma forma linda e poderosa. É aqui que nós vamos ter a primeira narrativa da providência de maná para o povo no deserto. Então, Deus abençoa de uma forma linda e poderosa. Então, eles ficam ali nessa região que é cercada por palmeiras, que é cercada por fontes de água, e ali Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Todavia, eles são obrigados a sair dali e vão para o território de Redifim. Quando eles estão saindo do território, eles estão indo de caminho a Redifim, eles encontram-se com os amalequitas. Os amalequitas os interceptam, mas Deus intervém de uma forma linda e poderosa. Então eles vencem o amalequita, entoam a Deus louvor e glória e prosseguem a sua caminhada. Então eles chegam finalmente, após saírem de Redifim, vencerem os amalequitas, eles chegam no que nós conhecemos das montanhas do Sinai. Primeira fase do trajeto do povo hebreu é a saída do Egito, mais precisamente da terra de Gósen, até ficarem abrigados no entorno do Monte Sinai. Monte Sinai, eles param, no Monte Sinai eles ficam ali por quase um ano. Eles ficam nessa localidade. É no entorno do Monte Sinai que Deus vai entregar os 10 mandamentos, o decálogo. É no entorno do Monte Sinai que vai se processar o livro de Levítico, pois é nesse momento que Deus começa a se revelar de uma forma mais profunda, mais densa para o povo hebreu. Deus entrega as leis cerimoniais, Deus entrega as leis civis e Deus entrega todas as leis morais do povo hebreu. A partir daí, o povo hebreu passa a ser também conhecido como os israelitas, o povo de Israel, pois a partir daí eles começam a se organizar de uma forma um pouco mais de modo que quem olha para essa nação começa a perceber mais um povo organizado como nação. Então, eles deixam de ser o povo hebreu, porque até então eles eram um povo seminômade, peregrinando no deserto, sob a orientação de Moisés. Agora eles já têm estatutos civis, então eles já se organizam melhor como nação. A partir daí são conhecidos como a nação de Israel. E a gente vai entender que eles só recebem o codinome judeus na saída do cativeiro babilônico. Então, no estabelecimento da família de Jacó no Egito, até as campinas do Monte Sinai, eles são conhecidos como povo hebreu. Quando eles chegam no entorno das campinas do monte, eles recebem a lei, recebem um código civil de comportamento para com Deus e para com o seu próximo. A partir daí são conhecidos como a nação de Israel. E quando eles estão saindo do opróbrio babilônico, um pouco mais à frente, eles vão ser chamados de judeus. Queridos, o que é importante nós entendermos é que o livro do Êxodo ele vai terminar aos redores do Monte Sinai. Do capítulo 20 até o capítulo de número 40, o que nós vamos perceber é o desencadear da revelação de Deus aos hebreus e como o povo vai processar essa manifestação divina. A partir do capítulo de número 25, nós vamos perceber que Deus começa a dar uma série de instruções a Moisés para a construção do tabernáculo.
Deus entrega a lei, e a partir daí Deus vai entregar todo o manual para a confecção do tabernáculo. Tabernáculo era uma forma de Deus dizer ao povo: até aqui vocês eram escravos no Egito. A partir daqui vocês serão adoradores, propriedades exclusivas do único Deus, a saber, Yahvé. Então, do capítulo 25 até o capítulo de número 40, temos as instruções de Deus na confecção do tabernáculo, em toda a mobília que estaria no contexto envolvido na construção do tabernáculo, como os panos que seriam utilizados, as cores dos panos, as vestes dos sacerdotes, bem como também os aspectos litúrgicos, como o povo a partir daquele momento iria servir a Deus e adorá-lo na beleza da tua santidade. Há instruções cerimoniais, como a classe sacerdotal levítica iria proceder dentro do tabernáculo, como ela iria oficializar o seu culto ao Senhor nosso Deus a partir daquele momento. O livro do Êxodo, já no capítulo de número 20, ele é um lampejo de uma mudança na vida do povo hebreu. Ele é, na verdade, um ápice de uma manifestação graciosa e redentora de Deus. A partir daí, o livro vai seguindo esse contexto de orientações, até que no capítulo de número 35, o tabernáculo começa a ganhar forma, começa a ser construído, e é no capítulo de número 40 que nós vamos ter a manifestação da poderosa e gloriosa presença de Deus dentro do tabernáculo. Então, só para a gente se situar, e que nós não podemos esquecer, que nesse intervalo de tempo, mais precisamente no capítulo de número 32, após Moisés ter subido pela segunda vez, a fim de obter os mandamentos da parte do Senhor, uma vez que as primeiras tábuas da lei Moisés já havia quebrado, o povo se rebela contra o Senhor nosso Deus, então constrói o chamado bezerro de ouro. Aquilo desagrada ao Senhor nosso Deus, a ponto de Deus dizer a Moisés que aquele povo não prosseguiria, Deus iria abatê-los. Então Moisés intercede pelo povo e Deus restaura a aliança com aquele povo, mas nós vamos entender que esse povo, no decorrer da história, vai ficar muito claro que esse povo é um povo de dura serviço. Quando nós estivermos falando do quarto livro do Pentateuco, nós vamos falar do livro de Números, nós vamos entender que este povo, com esse instinto de incredulidade e de dura serviço, ele não vai muito longe. Deus futuramente vai tratar com esse povo de uma forma um pouco mais austera e de uma forma um pouco mais severa. Queridos, em pano de fundo, em síntese, este é o livro do Êxodo, com suas partes distintas. A primeira parte, opressão; a segunda parte, libertação; e a terceira parte, revelação. É no entorno do Monte Sinai que esse livro termina. O livro, repito mais uma vez, é um livro fantástico, maravilhoso, e que denota o ato gracioso de Deus em redimir o seu povo. O livro inicia-se na amargura da opressão, mas é um livro que termina na graciosa manifestação da glória de Deus lá dentro do tabernáculo, no capítulo 40. Não esqueçamos as palavras que fazem conexões e que vai auxiliá-lo na compreensão da cronologia e da ordem dos eventos, a saber, cordeiro, tábuas, bezerro e, por fim, tabernáculo, evidenciando 4 momentos importantíssimos na história do povo hebreu, a saber, libertação, revelação, rebelião e glorificação do Senhor nosso Deus, através da manifestação densa e gloriosa dentro do tabernáculo. Queridos,
por enquanto ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer uma abordagem dos 3 últimos livros, né, do Pentateuco, a saber, Levítico, Números e Deuteronômio. E eu tenho certeza que a gente fecha esse assunto Pentateuco e já na semana que vem nós iniciamos a segunda parte dos livros, que nós iremos denominá-lo de livros históricos, e a gente vai dar continuidade ao conhecimento do relacionamento de Deus com esse povo maravilhoso chamado povo hebreu. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos e não esqueça, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.